Fala galera ligada no canal, para quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo, se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se. Hoje galera, trago-lhes um assunto muito interessante que vem sendo abordado por alguns colegas de trabalho e também por alguns alunos dentro da sala de aula, como lecionar. Nesse sentido, eu separei alguns tópicos, algumas perguntas e alguns pontos importantes para que você ingresse nesse sonho, nesse desejo ou aprimore cada vez mais a sua jornada de trabalho. Vamos lá? Primeira situação é, precisa ter uma licenciatura, seja em pedagogia ou seja em uma área específica do conhecimento e fazer a sua inscrição em algum processo seletivo, seja na instância particular ou seja na instância privada. Hoje o que a gente tem aqui, pelo menos para o estado de São Paulo, é o contato com a diretoria de ensino, Secretaria Escolar Digital na internet e também o banco de talentos. Fazendo esse contato, você já consegue ficar registrado, se direcionar a sua diretoria, a sua escola mais próxima. Se você tiver, talvez, interesse em uma escola privada, escola particular, você já tem que entrar em contato com a escola e de deixar o seu currículo, falar a sua predisposição e participar, de certa forma, de uma entrevista. Lógico que para lecionar você não basta ter só licenciatura, não basta ter vontade e não basta ter também a escola disponível para você. É necessário que você tenha em mente que esse processo é de constante formação, constante construção e constante crença de que a aprendizagem vai mesmo fazer a diferença. Nesse sentido, para você lecionar, você precisa desses pilares para que tenha um sucesso tanto na carreira e também com os alunos dentro da sala de aula. Um tópico importante que eu gostaria de mencionar aqui, o que apresentar no primeiro dia de aula para os alunos. A gente já tem diversas experiências com acolhimento e nesse sentido é interessante não só aquele velho roteiro como foram suas férias, mas demarcar alguma coisa que foi significativa no processo de descanso desses alunos. Então nesse sentido, fazer uma abordagem de como os alunos se sentiram, quais foram as emoções mais e aquelas menos marcantes e algo que gostaria de falar que trouxe como aprendizado. Sempre há alguma coisa como aprendizado. Então, para ter uma abordagem com o aluno, é interessante essa socialização, uma dinâmica talvez aplicada vem muito a calhar, e nesse processo de interação você faz devidos registros nos cadernos com os alunos. Consegue observar ortografia, caligrafia, esclarecimento e colocação de ideias, e também, por meio de uma entrevista, de uma conversa, você consegue perceber o estado emocional, tom de voz. Você consegue fazer muitas avaliações daquele aluno, daquela turma em específico no primeiro dia de aula, e isso vale muito a pena, certo? Uma coisa importante e que alguns ou outros colegas podem deixar de lado é a situação do plano de aula. O plano de aula é uma coisa fundamental para que você direcione o seu trabalho tanto ao longo do ano, ao longo da semana, ao longo do mês. É importante fazer um plano de aula. Nesse sentido, você direciona recursos, tempo, objetivos, avaliações e expectativas diante de uma turma. Você fazendo esse arquétipo, você consegue, além de ter uma consulta e ter uma facilidade na hora de aplicar tanto em uma turma quanto outra, ele ajuda no sentido de que você tem aquele registro e aquele norte para aplicar com uma turma e apresentar os resultados à coordenação pedagógica. Então vale muito a pena, é fundamental ter um plano de direcionamento de aula. Como encantar uma sala e como ser um bom professor. Constante estudo, observação e constante contato com diversos tipos de aulas de colegas, amigos, participações em fóruns, coisas que vão auxiliar no sentido de que você veja abordagens que têm resultado e que não, e te direcione no possível contato com diferentes turmas. Lógico, cada aluno, cada turma, cada escola traz um contexto diferente que tem que ser direcionado junto com as suas propostas avaliativas, né? Só que o que eu quero dizer aqui que é muito importante é o quão maior for o seu repertório e verificação de colegas e abordagens, técnicas, aulas que você participou que vê que dão certo, vale muito a pena você aplicar na sua aula. Então, entrar em contato cada vez mais com diversas formações, com diversos cursos, abordagens pedagógicas, nunca vai ser demais. Não existe uma receita pronta para se dar uma aula. O que é fato é que precisa ter a crença e aquela expectativa do melhor resultado possível do que você apresenta, certo? Como deixar uma aula mais divertida? Para você deixar uma aula mais divertida, é fundamental que você entre em contato com a realidade do aluno.
Entrar em contato com a realidade do aluno hoje é ter bastante facilidade com tecnologia. Mídias digitais, nesse sentido, vão ajudar bastante na apresentação e exposição das aulas. Só que essa interação, junto com aquela base sólida que é de conteúdo e exposições, o que encanta basicamente é a sua predisposição em sempre querer o máximo e ajudar sempre uma turma a conseguir o seu melhor potencial possível. Quando a turma entende essa filosofia de aula do professor, ela vai sempre dar um resultado positivo, acreditando que ele sempre está ali num processo construtivo e que é o melhor de todos, certo? Gente, eu também deixei aí um link disponível de um livro bem interessante de Lemov, uma aula nota 10. Quem tiver interesse é só acessar o link embaixo que vai ter contato com o livro. Vale muito a pena para quem está tendo alguma dificuldade ou queria ou tem intenção de conhecer outras maneiras de abordar o aluno dentro da sala de aula, conversar, criar instrumentos pedagógicos para que facilitem ali. Esse livro vale muito a pena, certo? O que eu tinha para falar era isso. Valeu, falou, tudo de melhor sempre, é nóis!